Salve, salve, espectadores e web espectadores do programa Opinião em Debate aqui da Infinity TV, novo canal de comunicação de Serra Negra, região Circuito das Águas. Hoje aqui ao meu lado o convidado César Augusto Borboni, secretário executivo do Conisca. Lá nos bastidores, a nossa voz da consciência, o já famoso Carlos Alberto Salomão, vulgo Chicão. E também o nosso produtor Kiko Oliveira. Boa tarde, César. Boa tarde, Roger. Boa tarde ao... A voz da consciência. A voz da consciência, o Chicão. Boa tarde ao Kiko. Boa tarde aos web espectadores da Infinity TV. É isso aí. Vamos conversar um pouquinho sobre o Conisca, né? Já que você está lá, tudo. Sobre a política em geral, que é um assunto que está pairando aí, já que as articulações já começaram para o ano que vem. Primeiro, queria que você falasse sobre as atribuições dentro da entidade, do Conisca propriamente dito. Bem, Roger, eu lá ocupo o cargo de secretário executivo, que nada mais é do que o gestor do Conisca. A gente tem o presidente, né, que sempre é um prefeito dos 5 municípios consorciados, e o secretário executivo. A gente tem a missão, junto com o presidente, de administrar o consórcio. A gente é responsável por todos os pagamentos, os funcionários, enfim, o bom andamento do consórcio. Atualmente o presidente é o Justino, o prefeito de Lindóia. Ele foi reeleito, eu também assumi lá, entrei como diretor administrativo, depois, o ano passado, assumi a secretaria executiva, entrei junto com o Justino em janeiro de 2009, estamos lá até hoje, até o fim do mês, que estou deixando o cargo agora, no final do mês. Então tem bastante coisa para falar e fazer uma retroação aí, né? Isso. Chicão, você conhece bem o nosso convidado aí, né? Boa tarde, Roger, boa tarde ao Ney, boa tarde aos nossos web espectadores que acompanham o programa Opinião em Debate aqui na Infinity TV. Eu conheço o Ney, acho que antes dele mesmo, né? A gente tem uma convivência aí, uma amizade grande, eu tinha com o pai dele, né, com o Nivaldo Kissa. A gente teve algum tempo aí que a gente conviveu, então a gente conhece o Ney aí de longa data, e é um prazer recebê-lo aqui, viu, Ney? Sinta-se à vontade, esse canal é nosso, é um espaço democrático para você vir, colocar as suas ideias, e a gente sabe, né, que o Ney é uma pessoa que trabalhou aí nos meios políticos, né, da nossa região, conhece bastante, então tem muita coisa para contar, viu, Roger? Cutuca o homem aí também, que é exemplo do Antoine, alguma coisa boa aí sai, viu? Legal, não, a gente vai conversar bastante aqui. Continuar falando sobre o Conisca, depois queria um espaço, dar os parabéns pro Kiko, pro Chicão, para você, parabenizar pela iniciativa dessa TV, uma TV de internet hoje. Eu tenho certeza que será um grande sucesso, não só para a Serra Negra, como para a nossa região, terá importância na política, enfim, nas denúncias, nas críticas construtivas e tudo. E como o Chicão falou, é verdade, o Chicão é amigo de muitos anos, de pelada na ruinha, lá na Jogerosa, né, Chicão? E de churrasco. Jogava bem ou achava que jogava bem? Ele acha que joga bem até hoje, né? Mas é peladeiro. Ney, falando sobre as especialidades que o Conisca oferece, a gente já sabe que o Conisca hoje em dia é referência aí na região, né, no setor de atendimento, no setor de especialidades médicas. O que você tem a falar sobre isso? É verdade, Roger. O Conisca hoje nós contamos lá com 13 especialidades, né? A gente é referência mesmo, como você disse. A gente hoje é chamado pela Diretoria Regional de Saúde, que é quem controla toda a saúde da nossa região aqui, de 42 municípios, como a Suíça da saúde. Nós recentemente fizemos uma pesquisa, uma enquete só com usuários do Conisca, dos 5 municípios, e na pesquisa nós passamos de 93% de aprovação, entre ótimo e bom. E tem gente que até briga com a gente, viu, Roger? Briga na rua porque fala assim, vocês estão errados, é 100%, que eu não conheço ninguém que fala mal do Conisca, só vê como a solução dos problemas de saúde da nossa região. E a que se deve esse sucesso, Ney? Já que a gente sabe que a saúde no Brasil é deficitária, é reclamação em tudo quanto é hospital. Olha, Roger, é verdade. O que se deve é o seguinte, em primeiro lugar tem que ter equipe. Tem que ter equipe, uma equipe entrosada e querendo fazer o melhor. O Conisca, ele nasceu no ano 2004,
com os ex-prefeitos, mas lá tinha um prefeito, um ex-prefeito que todos conhecem, que é o Elcio Godoy, e tinha um médico, que é o Dr. Pablo Antunes, que já trabalhava na prefeitura de Lindóia, Águas de Lindóia, e o Pablo e o Elcio, numa dessas conversas à noite, nessas viagens, sabe, essas ideias que todo mundo acha que nunca vai dar certo, mas quando você acredita ela dá, eles sonharam com o Conisca, isso em 2003, 2004 lançaram lá a sementinha e hoje está aí o Conisca. Então eu acho que esse sucesso se deve ao Elcio, que fundou lá atrás, a todos os prefeitos que passaram, os que estão hoje, que continuam contratando os serviços do Conisca, e sem dinheiro também não se consegue tocar nada. E se deve muito ao Dr. Pablo, que foi um visionário, que é um médico, ele tem, acho que um jovem médico, ele tem a minha idade, tem 35 anos, que viu na cabeça dele, ele tem, a família dele são 13 médicos, entre tio e primo irmãos, né? Eles são em 13 médicos e 2 enfermeiros, então é uma família que gosta muito da saúde. O pai do Pablo não é médico, mas é veterinário, a mãe não é médica, mas é dentista, né? Enfim, então lá atrás essa semente foi plantada com uma filosofia que era sempre atender bem o povo em primeiro lugar. Esse é o nosso lema lá no Conisca. Então, tudo porque a gente é funcionário público, claro. Roger. Como os hospitais da região, eles são particulares, né, da Irmandade, enfim. Mas não deixa de receber todo o recurso, 90%, 80%, 90% é público. Né? Falando em recurso, o Conisca ele sobrevive através da contratação, da verba dos municípios? O Conisca ele tem um recurso que vem do governo federal e estadual, né, que é um recurso de R$208 mil por mês, e o resto ele é bancado pelos municípios. De acordo, cada município paga de acordo com o serviço que ele contrata. A quantidade de exames, a quantidade de atendimentos, de cirurgias, enfim, atendimentos odontológicos também que a gente tem lá. Então, é de acordo com o quanto usa, né? E os profissionais que lá atuam entram através de contratações feitas ou é concurso público? Não, lá não existe contratação. Lá existe concurso público, processo seletivo e existe cadastramento de empresas, né? Que seria, como a gente não faz licitação, porque o preço nosso é tabela SUS. Né? Na grande maioria ele é tabela SUS. É padrão. Então os plantões nossos, a gente cadastra a empresa. Então seria como uma licitação. O que é a empresa? A empresa essa empresa médica, ela tem que apresentar todos os documentos, como se fosse participar de uma licitação. A partir de apresentados os documentos, a empresa fica habilitada a prestar o serviço, né? E aí a gente deixa à disposição dos 5 municípios. E eles que vão contratando. Então tem empresa que se cadastra na área de cardiologia, ginecologia, enfim, ortopedia, dentre as 13 que a gente presta. E aí o município a gente chama os médicos. Quando a gente tem no processo seletivo, a gente sempre primeiro do processo seletivo. Quando não tem, a gente parte para as empresas. Bacana. E o plantão é um valor sempre fixo, sempre o mesmo plantão para todas as empresas. Entendi. Chicão, você tem alguma pergunta aqui para o nosso convidado? Olha, como o Ney falou, né, essa aprovação do Conisca aí, chegando a 93%, a 100%, segundo ele, não tem ninguém que fala mal do serviço prestado ao Conisca. E na época que eu trabalhei aí na campanha do Elcio Godoy, eu pude presenciar isso aí, que é realmente um trabalho muito bem feito lá por esse consórcio. Alguns rumores, Ney, né, chegaram dizendo que Socorro talvez saísse do Conisca, outras cidades aí, né, talvez Monte Alegre. Qual que é a real situação hoje? Existe essa possibilidade do Conisca deixar de funcionar ou funcionar com um número menor de município? Se isso seria possível, vamos supor, apenas Serra Negra, Águas de Lindóia e Lindóia manter o Conisca. Qual que é a real situação hoje do consórcio? Olha, Chicão, Roger, é verdade sim. Socorro, no início de fevereiro, protocolou um requerimento dizendo que não faria mais parte do Conisca. O nosso estatuto prevê que se faça isso com 6 meses de antecedência e ela fez, eu digo, a prefeita Marisa, protocolou esse requerimento pedindo informações, o quanto ela teria que pagar
para deixar o Conisca a partir de agosto, né? Mas a gente vem conversando muito, e agora, há 15 dias atrás, a gente prestou as informações, levantou os valores que tinham que ser pagos, e a gente não teve resposta ainda se Socorro sairá do Conisca ou não. Monte Alegre não tem nada, nunca protocolaram nada, nunca, nem de boca, sempre o contato que a gente tem maior é com a Ana Paula Tortelli, que é dentista aqui em Serra Negra, secretária de saúde lá em Monte Alegre, e a gente da boca dela, a gente sempre escuta que não há interesse de sair, né? Com relação à Serra Negra, eu acho que está tudo tranquilo, eles, pelo que a gente percebe, querem permanecer no Conisca. Lindóia também, Águas de Lindóia também, a gente escuta que quer permanecer. Agora, se Socorro sair mesmo, vai abalar a estrutura, porque Socorro era a cidade que mais investia no Conisca, né? Socorro gastava cerca de R$250 mil por mês. Mesmo pelo tamanho da cidade. É a maior cidade, enfim, né? Esses investimentos vêm caindo. Esse mês nós fechamos a conta, ela venceu dia 20, ontem, caiu para R$135 mil. E o que a prefeita alega? Olha, não é a prefeita, a gente sente, Roger, como o Chicão disse ali, o Conisca, como ele foi fundado lá atrás pelo Dr. Pablo, o Elcio e tal, eles têm uma história, têm uma raiz, sonharam junto com esse Conisca que deu certo, acreditaram, bateram cabeça no começo, foi muito difícil, né? E o Elcio saiu candidato a deputado na eleição de 2010. E o Dr. Pablo, os médicos, por amizade, por companheirismo, decidiram por apoiar o Elcio. Eu também. O Elcio é um grande amigo. Enfim, então eu acho que isso acabou marcando um pouco na questão política. E aí a gente vê a interferência de alguns deputados que acharam que... também esse apoio foi feito fora do horário de serviço, ninguém fez dentro do Conisca. Eu acho que cada um faz o que quer. Acho que nós vivemos aí numa democracia, cada um apoia quem quer. Então o que acontece? Eu acho que isso aí acabou prejudicando, e aí estão vendendo lá para Socorro, que hoje as organizações sociais é o melhor caminho, né? É o melhor caminho. Acho que a gente poderia depois falar um pouco das organizações sociais, como também em Águas de Lindóia estão vendendo lá para o prefeito, que é o melhor caminho, que consegue-se um resultado melhor e num custo menor, que é o que eu acho que seria o maior conto do Papai Noel da história. Né? Mesmo porque estão colocando a política à frente da população e tirando saindo de um consórcio que até então é referência aqui na região. Né? Eu acho assim, Roger, sempre eles alegavam que estava ficando alta a conta para pagar. Eu concordo, porque o Conisca ele não é um negócio que vem na folha de pagamento. Você tem que assinar o cheque todo mês, né? E ele só sai da saúde, ele sai do caixa da saúde. Então, tá ficando caro, mas eu acho que você pode se diminuir 20%, precisa cortar no começo do ano, quando tem mais dinheiro, libera de novo, chegou em julho para frente e corta. Eu acho que tem meios de se ajustar, e sem que a população saia prejudicada. Né? Porque na realidade nós que somos funcionário público, eu tô lá, depois também quero falar da minha saída, até não tem problema nenhum, eu que entendi que seria o melhor, até por conta de eu ter a cara do Elcio como política, eu acho que eu toquei até onde eu pude, construí muito, eu acho que eu contribuí para o desenvolvimento do consórcio, trouxe recursos através de deputados, que são deputados que eu apoiei, que são meu amigo particular, né? Então, enfim, eu acho que tudo isso, a população, nós, funcionários públicos, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, enfim, secretários de saúde, nós temos que pensar na população. Quem paga o nosso salário é a população. Então eu acho que quem necessita, né? Tem uma frase que a gente fala lá dentro do Conisca, se a saúde vai bem, tudo vai bem, né? Quem procura a saúde? Tem algumas pessoas sim que são viciadas em médicos, né? Tem gente viciada em droga, em álcool, em mulher, em futebol, que nem o Chicão. Enfim, cada um tem um vício diferente. E tem até pessoas que são viciadas em médicos, eu concordo. Mas muito pouco,
Quanto isso significa isso? 0,5% da população? Então, quem vai no médico, procura um médico, principalmente um especialista, que a gente não atende urgência e emergência, porque está acreditando, ou porque um clínico geral de um hospital, de um PA, pediu para que a pessoa procurasse o especialista. Então, ninguém vai no médico porque quer. E se estão indo, estão encontrando satisfação, que é isso que a pesquisa fala, não sou eu que falo, atendimento, acolhimento, né? A gente preza muito essa questão do bom atendimento. Claro, questão humana mesmo. Humanização, que hoje é o que o SUS preconiza. Humanização. Então é isso, o nosso lema, até na sua primeira pergunta, o que se deve ao sucesso do Conisca é isso. O Conisca é humanização. Lá nós temos médicos humanos, enfermeiros humanos, nós temos dentistas, todos os auxiliares, a administração, a recepção, o pessoal da limpeza, o pessoal da manutenção, todo mundo é humano. E se não for, a gente despede, viu, Roger? A gente despede. Eu acho que a grande vantagem que tem por ser um consórcio, ele ser público-privado, é o processo seletivo. Você pega uma prefeitura, às vezes entra um prefeito, ele tem que aguentar funcionário de mau humor, funcionário que maltrata as pessoas, né? E ele é concursado, não tem o que fazer. Porque você pode transferir, de repente, de setor, no máximo. Lá não, lá nós mandamos embora. Teve caso de dentista picar a gengiva de uma pessoa, na mesma hora passa no RH e está despedido por desatenção, dentista, enfim, médicos. Não funcionou, a gente despede. Antes de a gente entrar na questão das organizações sociais, você falou que socorro é o que mais demanda recurso para o Conisca. Mas demandava. Demandava, né? Mas em compensação, acho que é a cidade que o Conisca atende mais pacientes, consequentemente. Com certeza. Né? Por isso que a saída de socorro prejudicaria muito. Por quê, Roger? Qual a ideia lá atrás que deu certo? Por que a gente hoje, pega, eu falei aqui do Dr. Pablo Antunes, né? Então eu quero citar ele, porque é um grande companheiro, um grande incentivador do Conisca, e na pessoa dele eu estendo a todos os médicos, o corpo clínico do Conisca e a parte odontológica. Né? Então sempre eu vou estar citando ele, claro. Depois durante a entrevista nós vamos falar de outros. Mas o que acontece? Você pega o Pablo, você não conseguiria trazer o Pablo para atender no Conisca se não tivesse 5 municípios. Se só Lindóia quisesse trazer o cardiologista, um cardiologista da Beneficência Portuguesa, com o acesso que ele tem na Beneficência Portuguesa, você não conseguiria trazer sozinho. Você junta 5 contratando, usando as consultas, enfim. Então você consegue, em vez de você contratar dele 10 consultas, você contrata 50, quer dizer, aí fica viável para ele deixar de atender um grande centro e ficar aqui. O médico, a turma fala, o médico é mercenário. Não é, o médico precisa ganhar. Exatamente. Você precisa, eu preciso, o Chicão, todo mundo precisa, né? Eu acho que ele não pode ser mercenário no atendimento, atender mal as pessoas quando ele se prontifica a atender, ganhando bem ou mal, ele tem que atender bem. Mas ele precisa ganhar, ele estudou, ele gastou, então todo médico tem que ganhar. Nós precisamos tirar isso da mente do povo. O médico tem que trabalhar de graça, ele não tem. A profissão dele é salvar vidas, né? Isso tem um custo. Então, se socorro sair, como o socorro contrata muito esse tipo de serviço, a gente pode, no meio desse caminho aí, perder alguns médicos que possam vir a não ter mais interesse, não compense mais financeiramente, ele largar o município que ele atende e vir 1 ou 2, 3 vezes por semana, que às vezes eles vêm aqui para Lindóia, nós temos médico do estado de São Paulo inteiro, de Minas, vir aqui para atender, né, por menos consultas do que eles têm, que já não são muitas, né, mas dá para se manter, né. Então eu vejo que se socorro sair mesmo, seria muito prejudicial à saúde financeira do Conisca. Mas não fecharia o Conisca. Daria para continuar, viu, Chicão? Eu acho que daria para continuar. Agora, Monte Alegre investe muito pouco no Conisca, é coisa de R$10 mil por mês. Agora, qualquer um dos outros 3 municípios, se saísse junto com o socorro, aí eu diria para vocês que ficaria praticamente insustentável a vida do Conisca. Que seria uma pena, né? Porque foi um empreendimento que demandou dinheiro, demandou trabalho para fechar assim, né? Eu acho, Roger, que, veja,
Nós precisávamos de pessoas, eu não quero falar dos prefeitos, porque eu acho que os prefeitos estão fazendo a parte deles, estão pagando. Acho que nós precisamos de pessoa mais envolvida com o Conisca, que queira que o Conisca aconteça. Que abrace a causa. E isso, os secretários, enfim, os funcionários da saúde. A gente sente que muitos querem, mas tem muitos que não querem, né? Então, o que acontece? Essas pessoas precisam deixar de achar que o Conisca é do Elcio. Esse rótulo que se criou aí por conta da eleição, não existe. O Elcio falou muito do Conisca, foi uma coisa que ele ajudou a fazer, tá certo? Então, o que é a vida do político? Qual o problema de ele ter sido O que é a vida do político? O político faz, ele quer divulgar o que ele fez, né? Principalmente se ele vai continuar na carreira política. Então, normal. Agora, o Conisca não é meu, não é seu, não é do prefeito Bimbo, do prefeito Martinho, do Justino, do Elcio. O Conisca é do povo. É isso que a turma precisa entender, que o Conisca é do povo. E o povo quer o Conisca. Claro. Precisa. Isso que precisa entender. Agora, a prefeitura tem condição de manter com tudo que está sendo feito? Não. Vamos ajustar, vamos diminuir um pouquinho. Outra coisa que se fala muito na região é a questão das prestações de conta. Tudo balela, viu, Roger? Tudo balela. O Conisca é fiscalizado pelos gestores, que são os 5 secretários municipais de saúde. O Conisca é fiscalizado pelo Conselho de Saúde, que fiscaliza o Conisca, e pelos 5 conselhos municipais de saúde, por 5 prefeitos e pelo Tribunal de Contas. Outra coisa, a gente não faz nenhum serviço, Roger, se não tem autorização por escrito do secretário de saúde. Então a gente não cobra, sabe, tem muita balela desses recursos do Conisca, o Conisca é caro, para onde vai o dinheiro? O dinheiro vai para pagar o profissional. A prefeitura pediu o serviço, vai para pagar o profissional. Ou seja, é uma instituição totalmente auditada. Né? E a gente presta conta de R$7, Roger, que é um procedimento, exames de R$2,80. Tudo é prestado conta e assinado. E o município só paga, veja, para você entender como é que funciona. A gente trabalha o mês de junho inteiro, fecha a conta, presta a conta no começo do mês, e o município só vai pagar dia 20 do outro mês, de julho. Então ele tem o tempo de conferir tudo, ver se a assinatura foi dele ou de qualquer funcionário da saúde. Enfim, então você veja que tudo isso são conversas que gostam de falar. Essa é a política. Vaidade, né? É a política que entra no Conisca, que não tem que ter. Vamos discutir política na eleição, na eleição do deputado, governador, presidente, na eleição do prefeito, vereadores. Lá não. Política na eleição do Conisca, quem vai administrar, tudo bem, de 2 em 2 anos. Mas durante o período que está se administrando o Conisca, não. Mesmo porque há especialidades lá, por exemplo, que se acabar o Conisca, onde a pessoa vai procurar? Tem que procurar Campinas, né? O que está se vendendo aí, Roger? O que está se vendendo hoje aí? O Chicão fala que eu sou polêmico, que nem o Antônio. O que está se vendendo é a questão do AME. O AME nada mais foi do que do governo do PSDB, do José Serra. Ele tentou fazer isso erradamente. Faliu a saúde do Estado de São Paulo, que deve R$1 bilhão hoje. Né? Os AMEs foram contratos mal feitos, superfaturados. Foi feito tudo, no meu modo de ver, eleitoralmente aquilo. E não deu certo. Só que agora, o governador Geraldo Alckmin, o que fez? Não se faz mais nenhum contrato com nenhum AME novo, e vamos tentar manter o que está aí, mas vamos rever os contratos. Então, o que acontece? Que chega secretário de saúde, chega a falar na nossa reunião lá. É muito melhor o AME, porque nós não temos dor de cabeça de administrar. Vem tudo do governo do estado, mas não vem. Você tem direito a 10 consultas de cardiologia, não 200, 300, 500, como você pode ter no Conisca, né? Basta você pagar. Agora, você tem lá 10 daquilo, 20 daquilo, e tem que se fazer, porque o recurso, veja, o nosso recurso é de R$208 mil por mês. Lutei muito para conseguir, viu, Roger? Era 120 quando eu assumi. Nós conseguimos praticamente dobrar. Dobrou. Então você veja, o nosso recurso é esse. E o faturamento do Conisca é quase de R$1 milhão. Caiu um pouco agora, os municípios estão tirando o pé, mas 900, 880, mas chegou até mais de R$1 milhão. Essa diferença são os municípios que bancam. Lá não, lá a gente está tentando pegar os números, mas não sei quem está proibindo da gente ver esse número.
Também é uma das coisas que me desanimou. Por isso eu estou deixando. Briguei com o meu deputado, mas tem gente não quer mostrar. Então a gente sabe que lá é mais caro, é mais longe, tem o transporte para você levar, né? Tem a questão humana, né? E aí as pessoas, a gente chega a escutar que é melhor lá. Que lá não tem dor de cabeça. Lá é tudo de graça. O problema é do Estado. Se der problema, deu o Estado. Ué, mas não temos que preocupar com o Estado? Nós vivemos onde? Claro. A gente vive no município, dentro do Estado de São Paulo, dentro da República Federativa do Brasil. Então nós não temos que preocupar. Pode-se jogar dinheiro, porque é o AME, é o governo do Estado que banca, joga dinheiro fora, né? Então é essa briga que eu estava tentando entrar e não consegui apoio. Consegui apoio do deputado, me apoio, mas não vi apoio nas pessoas que fazem parte junto na administração do Conisca. Então é isso, eu acho que nós temos que brigar, ué. Lá atrás, o Pablo, o Elcio não tivesse acreditado, hoje não tinha o Conisca. Exatamente. Né? Então isso eu acho que é, assim, algumas questões que a gente tem vontade de falar mais, mas não pode. Ney, sobre as organizações sociais aí que as câmaras municipais estão aprovando, tudo, né? Olha, e também é uma questão polêmica, né? As famosas OS, né? OSS. Fala um pouco muito polêmica. dessa questão. Olha, essa é uma questão assim. O que tá? Tem uma pessoa aí que foi enviada aí de uma cidade vizinha aqui, prometendo mundos e fundos para os prefeitos. Levaram os secretários de saúde, a gente sabe, conheceu uma OS lá em Mogi das Cruzes, que está dando certo, só que não é a nossa realidade. Mogi das Cruzes deve ter 2 milhões de habitantes, 1,5 milhão, não é a nossa realidade. Eles não teriam como ter um Conisca lá dando certo, né? Nesse momento eu vejo. Então, o que acontece? Aí, está muito se mandando esse projeto. Socorro já aprovou, Águas de Lindóia aprovou. Em Socorro também, a gente sabe, segundo os vereadores nos falam, foi por baixo do pano, não se explicaram muito o que era uma organização social, né? OSS. Águas de Lindóia é a mesma coisa, tanto que alguns vereadores, a hora que nós falamos, o que vocês estão fazendo? Né? Lá em Águas de Lindóia, o presidente do sindicato votou a favor da OS, que é a terceirização, quer dizer, ele é presidente do sindicato dos funcionários e votou a favor da OS, da terceirização do serviço. Você veja onde vai. Então eu acho que os vereadores eles não se antenaram muito que é uma OS. A OS, o Roger, para esclarecer, a gente também não sabe muito, mas até um ponto a gente sabe. A OS, em primeiro lugar, ela está sendo discutida no Supremo. E o voto do relator já foi contrário, que ela é inconstitucional. Ela foi criada na época de Fernando Henrique Cardoso e ela é inconstitucional. Você veja, no Rio Grande do Norte, o Tribunal de Justiça lá já deu o contrário, já deu que ela é inconstitucional e já está entrando com as ações. Taubaté, nós estamos tendo problema, enfim. Como é que funciona a OS? Eu falei de R$1 milhão pro Conisca. Sim. Só que lá são processos seletivos, empresas, Tribunal de Contas, os secretários, os prefeitos, os conselhos municipais. A OS não precisa nada disso. A OS ela pega lá o que ela precisa fazer, né? Um contrato com a prefeitura e dá. Desse R$1 milhão, vamos dizer que se repassasse, vamos dizer que se os 5 municípios estivessem com OS, nós não queremos mais o Conisca e vamos repassar para a OS. 20% fica para a administração. Quer dizer, 800 mil seriam aplicados nos profissionais e 200 para a administração, mesmo que fosse uma pessoa só, né? Então o que acontece? E aí, nesses 800 mil, as prefeituras vão passar que eles têm que fazer X consulta, X exame, cirurgia e tal. O que acontece? Ele vai ter que cumprir. Primeiro, normalmente, essas OS já vem apadrinhada por alguém, tá certo? É manobra política. Então, fiscalização já não vai ter muito. Contratação, contrata quem quer. Então, normalmente o que vai acontecer, Roger? Vai ligar um vereador e vai falar: puta, eu tô uma enfermeira assim, eu tenho um técnico assim, tenho um médico que é sobrinho de um tio meu, que é primo da minha avó, entendeu? E vai indicar. Outra coisa que acontece, a questão de médico falso, que aconteceu aqui na nossa região, muito em OS. Por quê? Eles não estão nem aí. Não vai ter critério na hora de dos avaliar. 800 mil, fora os 200 da administração, que seria suficiente já, desses 800, se eles conseguirem fazer todo o serviço que foi
não foi licitado, porque não é bem licitação, mas vamos dizer que se fosse a licitação que está lá, se eles fizerem por 600, eles ganham mais 200. Então, eles não estão nem aí para quem eles vão contratar, se vai faltar ou não. O que eles querem é, normalmente, esses proprietários de OS, o que eles querem é que sobre mais dinheiro. Então, eu acho isso um grande erro, acho que os prefeitos vão ter problema, né? Acho um desrespeito com os funcionários públicos você terceirizar. Trata-se de saúde, né? Isso. E na região nossa, em Socorro, Águas de Lindóia, como o interesse seria da saúde, junto, na mesma lei, passou meio ambiente, passou educação, né? Enfim, então você veja, eu fico muito preocupado com essa questão da OS, acho que os prefeitos vão responder lá na frente, vão responder, não tem como, porque outra coisa que a lei diz, você não pode terceirizar uma saúde, que nem aqui em Águas de Lindóia, Socorro, Serra Negra, Lindóia, Monte Alegre, você não tem como terceirizar uma saúde que é superavitária, ela não é deficitária, né? Então você não pode terceirizar. Né? Para que você vai terceirizar se você tem um CONISCA, que é seu, que é um órgão seu, fiscalizado? É o que eu sempre venho falando faz tempo. Viu? Tem problema com o NEI? Troca o NEI, meu Deus do céu. Tem problema com os funcionários do CONISCA? Vão trocar os funcionários do CONISCA. O problema é o Dr. Pablo? Então troca o Dr. Pablo. Agora, para que terceirizar se é simplesmente tem problema? O NEI é político, o NEI tem a cara do Elcio estampada. Lá vamos trocar o NEI, é mais fácil. Ou seja, é tudo uma questão que está rolando muito mais vaidade, né, do que funcionalidade, né? Vou pedir a opinião do Chicão sobre isso. Chicão, o que você acha dessa história das OS aí, pelo que você ouviu do Ney aqui? Como o Ney falou, seria uma outra maneira aí de tirar a responsabilidade, mas com um custo muito alto, né? O Brasil, o Estado de São Paulo, né, podemos dizer assim, não está nadando em dinheiro. Então o pessoal está transferindo a responsabilidade de uma coisa, como o Ney falou, que está dando certo, está funcionando. Por que você vai mudar uma coisa que está funcionando? Está aparecendo asfalto aqui de Serra Negra, né? O asfalto estava bom, aí foram fazer um recap e ficou pior. E vai ter interesses, né, Ney? É isso que você falou. Eu acho que é uma temeridade, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que o pessoal está metendo o pé pelas mãos aí. É uma coisa perigosa, como ele falou. Não vai ter responsabilidade, não vai ter comprometimento, né, dos profissionais que ali irão trabalhar. Outra coisa, viu, Chicão? Você falando aí me veio outra coisa, viu, Roger? O que acontece é assim, teve casos de OS falirem. Porque você é o seguinte, principalmente quando tem coisa de política no meio, viu, Chicão? Por quê? Eu sou político e quero implantar uma OS lá em Águas de Lindóia. Meu sogro é o prefeito. Eu vou aparecer? Vou aparecer. Nem posso aparecer, né? Senão vai eu e o prefeito para a cadeia. Eu vou pôr no nome de laranja. Vamos dizer que eu fosse pôr uma OS. Estou só mostrando um exemplo para você. O que acontece? As pessoas sugam. De repente faliu a OS, Chicão. Quem vai pagar os direitos dos trabalhadores? Que muita gente tira da prefeitura e manda para a OS. Vou emprestar para a OS, ele fica sem receber o salário, com vínculo na prefeitura, mas está lá. Você vai ganhar mais, você ganha 1.000 aqui, você vai ganhar 1.500 lá, né? Mas daí você vai cobrar quem os seus direitos, fundo de garantia, INSS, se não pagar? Sabe o que os tribunais estão dando, Chicão? Responsabilizando o município por isso. Quer dizer, aí paga 2 vezes. Exatamente. Então, tem que ficar muito esperto. Tem gato falta informação, tem, né? Gato na tumba. Tem gente que tem interesse nisso aí. Eu acho que, eu não vou falar nome aqui, mas a pessoa sabe de quem eu estou falando. Tem muito interesse nisso aí. Está correndo atrás, que não um doido por causa disso aí, em vez de correr atrás do que deveria fazer outras coisas, né? Então, precisamos ficar esperto, precisamos abrir o olho. E vou falar uma coisa para você, Roger. A minha saída tem muito a ver com isso também. Vou lutar, viu, Chicão? Em Águas de Lindóia, aqui em Serra Negra, eu não ouvi falar ainda que vai pôr. Não ouvi falar ainda. Mas se for pôr, sou contrário e vou lutar também. Vou em Câmara, vou em Ministério Público. A minha saída do CONISCA tem isso, tem a ver com isso também. Eu estando lá dentro, eu sou suspeito, eu não posso, eu sou funcionário público. Eu estando fora é diferente. Lá em Águas de Lindóia, vou lutar contra a OS, vou relutar. E se depender de mim, isso não vai se viabilizar.
mesmo que eu tenha que ir contra meu sogro, que é o prefeito. Talvez ele também não saiba muito ainda o que é o Oeste, está no conto, aquele conto que muita gente, muitos prefeitos caem, né? Mas estou declarando aqui, vou ser contra isso até o final. Pode ser que eu perca, e não estou sozinho. A população está do meu lado, que entende que não é o momento. Você vai terceirizar um negócio que está dando certo. Exatamente. É um absurdo. Enfim. Ney, política na região, já que você está no consórcio, você está desde quando? 2009, janeiro de 2009. Né? Como é que é o relacionamento com os prefeitos do consórcio seu? Olha, eu sempre tive um bom relacionamento, fui eleito com 5 votos, o meu cargo depende de eleição, não é por indicação, fui eleito por 5 votos, a assembleia era para ser hoje da minha saída, aí a prefeita de Socorro não poderia participar, parece que o prefeito de Águas, o Martim, também está lá envolvido com os carros antigos, não ia poder, resolveram marcar para uma outra data. A minha saída também tem que ser votada, mas eu já expliquei, acho que para a maioria deles, não falei com o prefeito de Monte Alegre, e nem com o Bimbo pessoalmente, mas falei com o Beto, falei com o Bimbinho, enfim. Então, acho que não vou ter problema com a saída, mesmo porque eu também tenho a minha vida particular, profissional para correr atrás, enfim. Eu acho que já chegou a minha hora do Conisca, acho que tudo que eu podia fazer, e vou continuar ajudando por fora, no que depender, nos recursos que o deputado federal Vanderlei Macris, o Cauê Macris, que são os deputados da minha, digamos assim, da minha turma, né, destinam para o Conisca. Vou continuar correndo, o Conisca continua morando no meu coração, os funcionários são pessoas que eu adoro, que vou continuar preocupado com eles, vou continuar correndo atrás de tentar melhorar a situação deles, né? E funcionários que eu falo de A a Z, vai do menor salário até o maior salário, enfim. Eu sempre tive bom relacionamento, acredito que vamos continuar tendo, embora a eleição vai chegar, de repente, como foi em 2010, nós vamos ter opiniões diferentes, mas isso é democracia, né, Roger? Eu acho que se eu não sou obrigado a apoiar quem é meu amigo, quem é do meu grupo. De repente eu não concordo mais com essa política, eu estou querendo ir para essa, concordo com aquela, ou acho que essa seja melhor do que aquela que eu achava que era melhor ontem. Enfim, mas eu acho que é um bom relacionamento, vou estar aí à disposição dos prefeitos. O meu cargo é um cargo muito importante lá, quer dizer, eu vou me desligar, mas vou continuar ligado, porque muita coisa eu vou ter que ir lá para ajudar a resolver, coisa que só eu sei. Enfim, nós temos aí, até falando do Conisca, nós temos aí, nunca se pagou imposto de renda no Conisca, e sempre cobrou-se, o governo federal sempre cobrou a Receita, né? Cobrou esse tributo do Conisca, e sempre, desde 2004 para cá, vem se brigando judicialmente com isso, e sempre perdia, mas nunca se pagou nada. E essa dívida estava em 1 milhão, e hoje é 1.700.000, 1.200.000, quando eu assumi a Secretaria Executiva, 1.300.000. E eu, por bem, resolvi contratar uma consultoria e estou brigando administrativamente. Já tive o primeiro parecer favorável. Hoje, quem entrar no site para consultar esse débito do imposto de renda do Conisca, vai ver que o débito está com suspensão. Antes entrava, aparecia o valor do débito lá. Hoje ele está com suspensão, está se discutindo administrativamente. Eu acho que nós vamos ganhar isso aí, temos muito boa chance de ganhar, né? Então tem muitas coisas que eu sei, que eu fiz, e vou continuar dando suporte para a equipe que vai ter, independente de quem vai assumir o Conisca. Dependendo de quem vai assumir. Meu compromisso é com o Conisca, com o povo, então a gente vai estar lá. Sempre que for chamado, vou estar lá para resolver os problemas do Conisca. Bacana. Você falou do Macris aí, né? Foi o deputado que você apoiou nas últimas eleições? Foi sim. O Vanderlei Macris, eu tenho uma boa amizade com ele. Eu apoiei ele em 2006, né? Ele teve 567 votos em Águas de Lindóia. Eu e o Martim Mariano, que é o prefeito de Águas, meu sogro na época, ele teve 567 votos. Teve 130 votos aqui em Serra Negra. E foi isso. 700 votos, 700 e poucos votos aqui na região. Aí agora em 2010
Eu apoiei ele, não apoiei o filho, eu arrumei quem eu pude lá em Águas, um vereador, para apoiar o filho, porque ele sabia do meu compromisso, da minha lealdade e minha amizade com o Elcio. E por isso que tenho respeito do deputado estadual, o filho do Vanderlei, o Cauê Macris hoje. Por isso que ele me respeita e vai me ajudar da mesma forma como se eu tivesse apoiado ele, porque a gente não mente não, a gente fala a verdade. Aí já tivemos uma votação melhor. O Macris caiu a sua votação de 2006 para cá, mas nessa região aqui ele teve um aumento de mais de 100% dos seus votos. Águas de Lindóia teve 900 votos, aqui em Serra Negra 200 e pouco. Em Lindóia teve 340, você veja, de 0 para 340, Socorro 100 votos, Monte Alegre 30, Itapira 60, Mojimirim 60, Dr. Pablo, o pessoal que tem família lá em Presidente Prudente, Oswaldo Cruz, Dr. Pablo atende lá, alguns enfermeiros e outros médicos nossos que se comprometeram com o Vanderlei, lá pelaquela região ele teve mais de 1.000 votos, enfim. Então a nossa região aqui, Arthur Nogueira teve 2.700 votos, enfim, a nossa região deu um aumento fantástico na votação do Vanderlei, é por isso que ele tem esse compromisso comigo e sempre tem atendendo. Você veja em Águas de Lindóia, só o ano passado, mais de R$1 milhão de recursos. Serra Negra, eu pedi para que ele colocasse uma emenda, não saiu ainda, de 150 mil, porque os deputados do PSDB tiveram problema com os pagamentos das emendas, mas estão reempenhando agora esse ano. Deve sair. Proconisca, uma van, ele nos deu de 130 mil, uma lavanderia que também já está funcionando de 60 mil, e agora empenhando já quase 250 mil, que seria para compras de medicamentos, equipamentos, enfim. Né? Então é um deputado que não é um deputado Copa do Mundo, viu? Que só aparece de 4 em 4 anos. Ao longo dos... E não fala, ele não é um deputado falastrão, você veja, ele não vem aqui, ele deixa na nossa responsabilidade, eu sempre brigo com ele, né? Que hoje ele já é um grande amigo. Macris, se você estivesse mais presente na nossa região, você poderia triplicar os seus votos, né? Como alguns deputados que chegam aí de última hora, pegam os votos aí. Mas ele fala, Ney, não adianta eu triplicar e também, de repente, te decepcionar. Porque se eu triplicar meus votos, você vai me cobrar mais. E o Macris é um cara muito sincero. Por isso que talvez caiu a votação dele. Ele não é o Copa do Mundo, nem o fanfarrão. Então, o que ele promete, ele cumpre. Então, o que ele fala, não adianta eu ir lá ter 2.000 votos em Serra Negra, o meu compromisso vai ser maior com Serra Negra. 3.000 votos, 4.000 votos. Se ele não puder atender... votos. De repente, eu não vou conseguir destinar os recursos. O que vai acontecer? Eu na próxima não vou ter nada, eu vou te decepcionar, vou te queimar politicamente. Então a gente tem assim essa amizade e ele deixa muito na nossa responsabilidade e graças a Deus meu grupo político não o decepcionou na eleição de 2010. Ele foi muito bem votado, está muito feliz com a região e já disse que vai aumentar os recursos destinados para cá. Falando em eleições passadas, deputados, o que você achou? Que esse ano teve bastante deputado aqui, né? Tentando fazer campanha, aqui fazendo campanha. Como é que você analisa essas últimas eleições? Eu vejo que 2010, dos deputados aí que tiveram voto aqui em Serra Negra, que foi o Ricardo Izar, o Alexandre Leite e o Carlos Sampaio, né? Até o próprio Arnaldo Jardim também, que foi um candidato que dobrou com o Elcio aí, é um candidato, um deputado amigo lá do Elcio de Lindóia, teve 300 e poucos votos, depois veio uma crise aí, teve o Trípoli, que teve 200 e poucos votos, apoiado pelo Dentinho lá da banca, Dentinho da banca não, mas a gente conhece, apoiado pelo Dentinho, e o Macris. Mas eu acho que esses três, Carlos Sampaio, Alexandre Leite e Ricardo Izar, têm um compromisso maior com a cidade. Eles tiveram 2.000 votos cada um pouquinho menos um pouquinho mais outro. Eu acho que o compromisso maior é deles. Assim, eu não vejo como esses três deputados, somando os três, eu acho que eles têm compromisso de trazer no mínimo R$1 milhão para a Serra Negra. O Ricardo Izar tem o histórico do pai, inclusive, que sempre ajudou muito. Se seguir, a Serra Negra vai bater palma e ele vai ter 4.000 votos na próxima. Se ele seguir o que o pai fez aqui, conheço o Ricardinho pessoalmente, boa pessoa, acredito que não vai decepcionar a Serra Negra. Se você perguntar para mim se aposta suas fichas que ele vai trazer recurso, aposto que vai.
tenho muita amizade com o Bob, que é o tio dele. O Bob está vendo onde é o melhor caminho. Esse ano eu acho difícil conseguir alguma coisa. Eu acho difícil. Eu acho que pro ano que vem, ele está entrando agora, ele vai fazer a emenda para o orçamento de 2012. Todos esses, né? Ele chegou a explicar isso. O Carlos Sampaio, o próprio Alexandre Leite, que é o primeiro mandato, o Ricardo. O Carlos Sampaio já teve um mandato, parece que tem alguma emenda para Serra Negra. Deve ser o mesmo caso do Macris. Pode ser que no final do ano cortaram essas emendas, pagaram 30% dos deputados de oposição, 70% não pagaram, mas estão reempenhando essas emendas. Então pode ser que venha ainda esse ano. Os outros dois, esse ano, eu acho que não adianta também a gente vir aqui. Eu não apoiei o Ricardo, mas sou amigo do Bob, conheço ele. Não apoiei o Alexandre Leite. Não adianta a gente vir aqui alfinetar e falar, não, tem que trazer para o ano que vem. O ano que vem nós temos que basta a gente acreditar, né? Nós temos que acreditar. Esse ano não adianta a gente alfinetar, mas o ano que vem eles têm compromisso de pelo menos uma emenda pequena de 250, 300 mil reais cada um desses deputados. O próprio Carlos Sampaio, os três têm compromisso de o ano que vem, né? Porque vamos pensar, o Carlos Sampaio foi votado agora também, né? Ele tem um mandato, mas foi votado agora. Quer dizer, Alexandre Leite também, né? Então vamos pensar que se eles fizerem essas emendas, em 2012... nós temos que estar recebendo essas emendas aí. Você falou que você aposta suas fichas no Ricardinho, tudo. Queria falar aqui que eu também aposto, que a gente não esquece não, hein, Ricardinho? Eu também sou amigo dele, amigo do Bob. A gente não esquece não. Mas enfim, eu acredito que o Bob mora aqui na cidade, tem verdadeira paixão por Serra Negra. Sim. Eu acredito que o Bob vai estar cobrando o menino lá. O menino, a gente fala da nossa idade, Todos nós vamos estar cobrando. Mas eu acredito que o Bob vai olhar por Serra Negra, vai cobrar e esse recurso vai chegar. Se não chegar até o ano que vem, nós temos que puxar a orelha do Bob. Aí também. É pau no gato, parceiro. E em relação às eleições municipais aqui do ano que vem, você acha que as articulações já começaram, as conversas, os conchavos, como é que você está observando? Acho que aqui ela tá bem antecipada, né? Acho que tem grupo aí já querendo coligar, querendo se aliar. Eu acho que as eleições do ano que vem, pelo que está caminhando aí, deve ser o grupo Chedid contra os grupos, toda a junção de todos os outros grupos na oposição. Eu acredito, pelo que a gente ouve, o que a gente conversa com as pessoas, existe uma articulação para que a eleição caminhe para esse sentido. Como também pode aí, você veja, os partidos aí que tem os pré-candidatos, né, as pessoas que estão se despontando aí até em pesquisas e tal, podem lançar candidatura própria e como o grupo Chedid pode coligar com um deles e lançar o vice, ou eles se coligarem com o grupo Chedid e aceitarem ser vice do grupo Chedid. Eu acredito que ela deve, eu acho que hoje, se você falar, se aposta as suas fichas como? Eu acho que seriam dois candidatos, a oposição contra a situação encabeçada pelo grupo Chedid hoje. E você acha que vai chegar, vai afunilar em dois grupos mesmo? Porque o que a gente ouve por aí é a criação, é o nascimento de vários caciques aí que a gente está vendo. Um é o Marquezine, por exemplo, que não é segredo para ninguém, que está fazendo já propaganda. Ontem a gente teve o Tonhão aqui que falou também, já se assumiu publicamente, né, sobre isso. O que você acha? Eu acho que, você veja, o Marquezine, ele é um pré-candidato à prefeitura. O Tonhão do Valentim é um pré-candidato à prefeitura, como a gente não pode deixar de falar que o Bimba é um pré-candidato à reeleição, né? Fala pré porque não existe candidato hoje, nem pode, a justiça eleitoral não permite. Olha, eu acho que o Marquezine está na mídia, tem feito um trabalho social aí, né? Tem feito, eu acompanho quase todos os domingos que ele faz o Viola Minha Viola, o povo tem gostado, tem aceito bem. Ele tem feito uns cafés da manhã, eu participei de um na empresa dele, que fui convidado. Ele tem juntado os presidentes de partido, está tentando se articular. É um nome, mas não é assim, pelo que a gente sente dele, não é um nome, ele não quer impor a candidatura dele.
ele está deixando o nome dele à disposição para que, se no momento ele for o melhor nome, pleitear a eleição. É o mesmo caso do Tonhão do Valentim. O Tonhão do Valentim não está se impondo como pré-candidato. Ele está deixando o nome dele à disposição e, se for o melhor nome, para o grupo aproveitar, né? Eu acho que a política é assim. Eu acho que no momento certo tem que se fazer pesquisa e ver quem é o melhor nome. Como o do Grupo Chedid. Tem várias pessoas, né? Se fala muito no Felipe, nessa vinda do Rodrigo Magaldi para ser vice do Felipe, fala-se no Coxinha, fala-se no Bimbinho, né? Mas também não podemos deixar de lembrar que o Bimbo pode ser candidato à reeleição, né? E aí eu não sei, eu acho que hoje seria o maior líder do grupo deles o prefeito, né? Sempre o prefeito o maior líder. Eu acho que se ele resolver pleitear ser candidato à reeleição, eu acho que seria ele o candidato do grupo. A palavra final é dele ou é do Jesus Chedid, para falar claramente? Olha, eu vou falar para você, Roger, a gente vê muito se falar no Jesus, né? A palavra do Jesus, isso, aquilo, como você falou, o Marquezine. Eu acho que ninguém chuta cachorro morto. Então, assim, ninguém chuta cachorro. Se o Bimbo lá na frente tiver bem na pesquisa, eu acho que o Jesus mesmo vai pedir para que ele seja o candidato do grupo dele. Se o Bimbo não tiver bem, eu acho que o Jesus vai... Então, assim, eu não acredito, vamos falar que o Jesus queira o Bimbo candidato. Mas ele tem pesquisa na mão e vê que o Bimbo não ganha a reeleição. Que outra pessoa que está aí como pré-candidato ganha e ganha muito, com muita diferença do Bimbo. Eu não acredito que o Jesus vá fazer isso que vocês falam. Eu acredito que ele vai querer o melhor candidato. Né? Como eu acho que o grupo também, o próprio Bimbo, uma pessoa que não vai querer ser candidato se ele entender que ele não tem chance. Eu acho que ele vai querer ser candidato se ele vê que ele tem chance. Se ele entender que ele quer continuar, né, o que a gente ouve muito, você perguntou dos prefeitos da região, o que eu sempre ouvi do prefeito Bimbo é que ele não é candidato à reeleição também. Como ouvi do Martinho, como ouvi da Marisa e como ouvi do Justino. Né? Desses 4 prefeitos a gente sempre ouve que eles não pretendem ser candidatos. Mas eu acho que se a pesquisa, né, o governo está indo bem, a pesquisa está boa, é uma tendência natural que eles sejam candidatos. Então essa conversa que quem vai decidir é o Jesus, eu não acredito. Eu acredito que quem vai ser o candidato deles vai ser a pessoa mais preparada para ganhar a eleição. Porque na política o que você não pode fazer é perder a eleição, né? Não adianta nada. Você viu muito aí em 2008, né? O candidato é esse do grupo do Paulinho, perdeu a eleição. Aí racha grupo, aí um vai para lá, outro vai para cá, a gente fica no meio do caminho e esse grupo vai, né? Você não consegue juntar todos depois. Então, eleição, candidato bom é o candidato que ganha, não o candidato que, é esse, goela abaixo e não ganha eleição. Não adianta nada. Então, eu não acredito que a experiência que o Jesus tem, que ele vai lançar um nome que ele quer. Ele vai lançar um nome que ele entenda que ganha eleição. É uma enciclopédia política, né, Chicão? A entrevista está chegando ao fim aqui, mas eu queria que você desse sua opinião sobre isso que o Ney falou. Eu também concordo com o Ney. Isso aí eu até falei para você já, né, Rosa? Se eles sentir que tem a chance de ganhar com o Bimbo, eles vão com o Bimbo. Isso não tenha dúvida. Agora, se ele sentir que realmente está mal na pesquisa, que acha que não dá, ele vai trocar. Isso ele deve jogar limpo, né? Como o pessoal fala aí nos bastidores da política de Serra Negra. Como o Ney falou, né, em outros lugares, aí a gente vê também que esse não é candidato, aquele não é, mas chega na hora H, se tiver a chance de reeleição, quem que não quer, né? Qualquer um que está sentado na cadeira lá vai querer dar continuidade ao seu trabalho, vai querer dar continuidade à sua administração. Eu não acredito, Ney, que vá haver essa coalizão que você falou. Eu acho que está muito complicado o quadro. Tem pelo menos aí uma outra situação que eu acho complicado unir todo mundo. Mesmo porque eu acho que a oposição também não está se mexendo à altura. Não está fazendo aquele trabalho que já deveria ter começado a fazer. Não tem reunião, a gente não vê o líder falar, a gente não vê as pessoas tomarem a frente. Aí fica essa conversa
de uma pessoa estar à disposição aqui, a outra pessoa estar à disposição ali. Eu acho isso perigoso e complicado. Precisamos se mexer, gente. Não vamos ficar parados. É verdade. O que senão vai ficar complicado. É verdade o que o Chicão está falando aí. Né? Esse líder que o Chicão fala deve estar falando, creio eu, penso eu, acho que você também, a cidade inteira, do Paulo Stachetti. Ele, o que a gente sabe, o que a gente sente é que ele é um grande líder dessa oposição do Grupo Chedid. Mas a gente não pode esquecer que tem o ex-prefeito Sinésio Beghini, tem o ex-prefeito Elias, enfim, tem várias outras pessoas nesse contexto. O que eu tenho medo, que o Chicão está falando, de acontecer, eu tenho medo. Falando como da oposição, né? Eu acabei de me desfiliar do PSDB de Águas de Lindóia e não tenho nenhum partido político, né? Agora em setembro nós vamos decidir para que caminho nós vamos. Mas eu quero dizer que eu tenho medo, quando se começa muitos candidatos, muitos pré-candidatos, né? E de repente, quando não tem um líder comandando esse time, você tem lá 5 centroavantes bons de fazer gol. Mas num determinado momento, político é que nem jogador de futebol, ele gosta de polpa, ele gosta de luz e de holofote, certo? Num determinado momento, vai aparecer alguém e vai falar, pera um pouco aí, vocês fizeram 2 gols e eu tenho condição de... Eu fiz 3 e tenho condição de fazer 4. O candidato sou eu. E aí não volta mais para trás. Aí é difícil compor. Aí é difícil compor. Então, eu acho que se existe hoje mesmo, como está se falando aí, um grupo inteiro contra o Grupo Chedid, esse grupo tem que ter um líder, tem que ter alguém que comanda, alguém que joga com a camisa 10, que pega a bola da defesa, passa para o ataque, quando precisa tirar do ataque e devolver para a defesa, é hora de defender, hora de atacar. Eu acho que aí tem que ter esse líder. Esse líder tem que assumir a rédea da situação e começar a articular, a fazer reunião, como foi feita no passado, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aí. Eu acho que é cedo um pouco ainda. No meio da verdade que é cedo. É que antecipou-se um pouco o processo, até eu costumo falar, né? A turma fala do Marquezine, mas a turma está com medo do Marquezine, porque ele está na mídia, está colocando o seu nome aí como pré-candidato, e está todo mundo com medo dele. Então começou-se, o Marquezine, ele vai ter muita importância nesse processo, se é que ele se diz contrário ao grupo que aí está hoje, ele vai ter muita importância porque antecipou-se esse processo, né? Mas eu acho que é muito cedo para a gente estar falando, muita coisa pode acontecer, né? Outro dia eu estava em Americana, numa reunião lá, e estava o Diego Denadai, o prefeito. Lá se fala na reeleição dele, 90% de aprovação, enfim. Mas ainda assim as pessoas falam, mas pode acontecer, vai que aconteça um fato novo, um Ministério Público, um secretário que fez alguma coisa errada, não que vá acontecer. Então, salvo isso aconteça, pode-se... Então, precisa tomar cuidado com essas coisas que vem... o próprio Tonhão, eu não vi, você falou que ele se declarou aqui. Precisa tomar muito cuidado. Hoje, o juiz está multando, essa pré-campanha não pode acontecer, esse sufrágio de voto. Então precisa tomar muito cuidado. O próprio Bimbo, acho que está tomando esse cuidado. Ele é prefeito, ele pode ter qualquer problema né, com o Ministério Público ainda. Então a gente está supondo. Então é muito cedo, eu acho que é muito cedo para você ter um nome contra outro nome. Você se desgasta muito, é muita porrada. É um ano, nós estamos aí 1 ano do começo das eleições, não das eleições. Eu acho que de repente você ter um candidato brigando contra o outro, né, polarizando aí uma eleição, é muito cedo, é muita porrada nesse candidato até a eleição. E tem muita água para rolar. Muita água para rolar. Agora, estão se destacando algumas pessoas, eu acho isso válido, e no momento certo, de repente, pode-se não conseguir mais segurar uma pessoa que foi além da onde, né? Foi além da onde
De repente pode ser um erro também, né? A gente tem que pensar, de repente uma pessoa sobe muito, depois não tem mais força para subir, chega lá é só cair. Então tem que tomar muito cuidado nessa questão da eleição, mas eu vou falar para você, Roger, viver esse tempo que eu vivi no Conisca, você pode ter certeza que esses 2 deputados que eu represento aqui na região, se eles me escutarem, eu acredito que sim, nos 5 municípios, nós vamos apoiar quem se comprometa. A gente não quer muito compromisso, não. Eu vou querer quem tenha compromisso com o Conisca. Quem tiver esse compromisso com o Conisca, certamente terá o meu apoio e por trás desses 2 deputados aí, que são 2 deputados federais, deputado federal Vanderlei Macris e deputado estadual Cauê Macris. Eles dizem que quem vai decidir aqui na região sou eu. Eu vou decidir nesses 4 municípios, Serra Negra, Lindóia e Socorro. A gente conhece o vereador, conhece os prefeitos, conhece os grupos que estão pleiteando nas 4 cidades aí. O meu apoio e desse grupo meu, inclusive de alguns médicos que estão junto comigo, quem tenha comprometimento com o Conisca, porque quando você vive 2 anos e meio aquele negócio lá, você vê como é gratificante se atender bem o povo. Você ter uma saúde na nossa região, que é considerada a Suíça. E é primordial, né? Um serviço primordial, junto com a educação. Então você veja, eu acho que, qual é o grande projeto nosso, que nós vamos lutar muito? Nós também estamos fazendo reuniões com o nosso grupo. Nós vamos lutar muito por um hospital regional, essa é a nossa bandeira, administrado pelo Conisca. Então você veja, eu sei que o Leandro esteve aqui e acabei escutando até o final da entrevista dele, falando que todos os hospitais gerenciados pelo SUS, né, estão falidos. Eu concordo. Aqui na nossa região ainda melhorou muito. O Marcos melhorou muito o hospital aqui de Serra Negra, tem que dar os parabéns para ele. Eu acho que tem as falhas, todo mundo tem, mas ele melhorou muito. Mas você pensa, você ter o Conisca, que é o nosso projeto, parou, porque a gente não sente não está tendo esse apoio que era para ter. Mas você pensa, você trazer o Conisca aqui em Serra Negra, trazer o Conisca em Socorro, em Águas de Lindóia, os funcionários, os médicos, os dentistas, para tocar esse pronto-socorro. Você pensa a melhoria que ia ter. Então a nossa bandeira do nosso grupo é esse hospital regional. Nós temos terreno lá em Lindóia, do lado do Conisca tem um terreno enorme, com uma emendinha de deputado aí federal de R$1 milhão, nós aumentamos lá, fazemos um pronto-socorro de primeiro mundo, né? Um pronto-socorro de primeiro mundo. Importante que o Conisca ele fica numa estrategicamente. Né? Então essa é a nossa bandeira, Roger. Eu quero falar de novo, frisar que a nossa bandeira é esse hospital regional. E nós vamos lutar para que esses candidatos estejam inseridos nesse nosso projeto. Quem tiver inserido nesse nosso projeto, independente de grupo A, B, C ou D, vai ter o nosso apoio. Quem se comprometer e a gente sentir que vai cumprir, terá o nosso apoio. Bacana. Ney, queria te agradecer aqui, falar que a porta está aberta para você, quando você quiser vir aí falar mais sobre... O homem é uma enciclopédia política, né, Chicão? O Ney sempre tem o seu conhecimento, trouxe aqui para nós a novidade aí, né? Ele falando sobre o Conisca, sobre o consórcio de saúde, que, como ele falou, é uma referência na região, e, claro, deu seus pitacos também aí na política local e na política da nossa região. Eu avisei, né, Roger? Falei que cutuca o homem que sai coisa boa. Ainda ele ficou um pouquinho comedido, mas eu acho que deu para passar a sua mensagem, o que ele pretende, né? Eu acredito que o Ney deva se filiar num partido aqui em Serra Negra, eu acho que é o desejo dele, e que a gente possa, quem sabe, aí no futuro também, como eu falei ontem, né? A gente possa caminhar junto aí para, quem sabe, fazer uma Serra Negra melhor. Muito obrigado, Ney. A porta está sempre aberta, viu? Esse espaço é nosso, é um espaço democrático. Quando quiser, volte aqui no nosso programa Opinião e Debate. Uma boa tarde a todos. Isso aí. Obrigado mais uma vez. Até a próxima, Ney. Obrigado, Roger. Obrigado, Chicão. Só falar, eu devo me filiar num partido aqui em Serra Negra. Isso já é uma coisa
Isso é um fato que não se muda mais. Não saio candidato a vereador em Águas de Lindóia. Tenho convites aqui de vários partidos. E no momento certo, que eu disse, quem tiver mais compromisso, nós vamos procurar um partido, vamos filiar e talvez a gente pleiteie aí uma vaga aí. Somos pré-candidatos, estamos à disposição do grupo que tiver compromisso com o nosso grupo, com a nossa bandeira, que hoje é da saúde. Bacana. Estive aqui com o César Augusto Borbona, o famoso Ney, aqui, secretário executivo do Conisca, um grande analista político aqui da região. Programa Opinião e Debate volta amanhã, se Deus quiser, aqui na Infinity TV, novo canal de comunicação de Serra Negra. Até mais.